Seja bem-vindo a mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou reagir a um outro vídeo que é uma empresa de investimento e ela cita como os supermercados regionais desbancaram no decorrer dos anos os supermercados nacionais e até multinacionais. A única bandeira que tem dado certo de forma que é nacional são os atacarejos, que é Atacadão e Açaí, né? Até o Carrefour tem perdido muita força, já foi muito forte de forma nacionalmente e tem perdido muita força. Agora, Atacadão e Açaí estão fortíssimos, porque eles estão num modelo que está crescendo, que é o atacarejo, e eles são fortes em todas as regiões do Brasil. Outro que está crescendo é o Mix Mateus lá no Norte e Nordeste, certo? Aqui no Sudeste, no Sul, Centro-Oeste não tem. E aí, esse vídeo, essa jornalista, ela retrata o poder das redes regionais, que para mim são muito mais poderosas que os nacionais. Você vai falar, Thiago, tem outros nacionais tipo o Cencosud. Não, é ruim. O Cencosud comprou os Bretas lá em Minas Gerais e agora revendeu os Bretas para o BH. Eles vivem comprando, a operação era muito boa na mão do regional, quando vai para o Cencosud a operação cai margem, cai venda, cai lucratividade. Enfim, é difícil num país como o Brasil, que é um país continental, é como se o Brasil fosse um país, um continente com vários países dentro, uma rede nacional manter a consistência, a excelência em uma escala tão grande, onde você já tinha problema de logística e agora você tem problema de gestão de pessoas. Então, é natural o nacional sofrer e os multinacionais também sofrer, as empresas de fora sofrer aqui. E é natural o regional ficar muito forte. E as redes que eu mais gosto são até os regionais, certo? Quando você vê eu citando aqui o Chibata, o Confiança, o Taust, são lojas regionais. E quando você vê eu falando do Andorinha, do Trimais, do Bergamini, são lojas únicas em uma região de São Paulo. Então você tende a concentrar força, concentrar energia, é o que eu chamo de crescer para cima. Então você vai ter mais eficiência. Conforme você aumenta a sua expansão, você vai perdendo força. Eu vivi isso no Seta. No Seta, quando eu estava com 10 lojas, cara, a performance era muito melhor por loja do que quando chegou a 50. Quando chegou a 50, você começa a escolher pontos não tão bons quanto as 10 primeiras, você cuida melhor de 10 do que de 50, porque você começa a enfrentar um problema de processo de gestão de pessoas. Que, cara, que a expansão está acontecendo e não tem gente, você não conseguiu formar. Então, é difícil para o nacional. É muito difícil. Vamos abrir agora o vídeo, vamos ver o que nós aprendemos, o que podemos aplicar na sua loja, no seu supermercado. Qual é o diferencial dos regionais que tem crescido bastante, certo? Antes de eu continuar, vamos lembrar dos recados mais importantes aqui. Lembrando que eu vou estar no estado do Tocantins, na cidade de Araguaína, palestrando num grande evento para vários supermercadistas. Você que é do estado do Tocantins, não perca essa oportunidade. Dia 19 de novembro. Se você quiser saber como funciona, chama aqui minha equipe no WhatsApp. Nós vamos te mandar o link de inscrição e é muito barato para participar. Outro recado importante é que nosso evento já está lançado dias 20, 21 e 22 de março do ano que vem. Você que é de outro estado, aproveita novembro, dia 28 de novembro, para comprar as aéreas na Black Friday e dar uma economizada também. Será o melhor evento presencial para donos de supermercados do Brasil e eu falo isso com muita humildade, com muita honestidade, certo? O melhor em qualidade, em preocupação de entregar algo valioso, que envolve visita técnica e auditório. Então, cara, nossos eventos são sempre incríveis. E nós temos uma agência de marketing e venda. Se você quiser vender mais, é só chamar aqui. Marketing, mix, precificação, todos aqueles 7 pilares que eu falo sempre. E nós temos um parceiro que é a contabilidade, a FGF. Se você está querendo pagar menos imposto de forma legal, super indicada por mim, da minha confiança. Pode contratar que você estará em boas mãos, você vai pagar muito menos imposto de forma legal, certo? Antes de eu continuar, curta esse vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho. Agora bora derrubar esse conteúdo aqui. Coloca aí, produção. Você lembra que já teve o Walmart no Brasil? O maior grupo de supermercados do mundo não se adaptou à nossa realidade. E não é só ele, viu?
O pão de açúcar também já não é o que foi um dia, né? É que aqui Pausa no aí, Brasil, produção. quando a gente fala de... Vamos começar já a argumentar. O Walmart, eu fiz um post do Walmart no Instagram e veio muita gente falar: ah, os caras não deu certo no Brasil, que bababá, que bebê. Cara, e criticar o Walmart. O Walmart é o maior do mundo, caramba. Não dá pra criticar esses caras. E o fato de não ter dado certo no Brasil, eu vou te falar uma coisa, tá? Envolve a questão tributária, porque o Brasil tem muita maracutaia de tributo. E os regional são muito bons em fazer jogadas fiscais. No CETA, o CETA sabia fazer jogada fiscal virado no giraia. Os caras eram muito bons em tributação. E quando você chega num país como o Brasil, o poder de compra americano não prevalece aqui no Brasil porque tem as questões tributárias. E vou te falar uma coisa, tá? Tem duas formas de você comprar barato. Duas formas. Ou é volume ou é questão tributária. Pra você ter uma ideia, o CETA tinha empresa no Tocantins e em Goiás para comprar produtos por lá porque a ST era mais barata. Quando chega esses caras do Walmart, eles vêm somente com o volume que eles estão construindo aqui na cidade, no país. E, cara, e tem muito regional que sonega pra caramba também, entendeu? Então, o que acontece? E esses caras não sonegam, eles têm capital aberto, sem empresa aberta, tem que andar certinho. E aí o volume não conta para eles ficar barato. E qual é o lema do Walmart? Ser barato todo dia. Quando chega na realidade, não era comparado ao regional. Eu lembro quando eu estava no CETA, dava nem pro cheiro. Era fácil brigar com o Walmart em preço, que eles não tinham preço. É diferente dos Estados Unidos, que eles têm o quê? Você não tem maracutaia tributária nos Estados Unidos. Então o que você vai ter? Volume de compra. Então lá, eles de fato reinavam no preço, através de um fator de comprar barato, que é volume de compra. O outro fator, maracutaia tributária, não tem nos Estados Unidos e tem no Brasil. E muita empresa no Brasil cresceu com muita maracutaia tributária, tá? Muita cresceu, muita. E esse é um dos pontos, eu não estou falando que é só esse, tá? Mas esse é um dos pontos que ele não tinha, o tamanho do Walmart não fazia diferença com os supermercados regionais do Brasil. A questão da compra, das questões tributárias que o Brasil tem e em outro país não tem. E aí onde o volume de compra dele não se sobressaía. Entendeu? Então é mais ou menos isso. Coloca aí, produção. Supermercados, quem está se dando bem mesmo são os regionais. É diferente do que a gente vê em farmácia, pet shop, academia, em que as grandes redes engolem as locais. Se você é gaúcho, é possível que faça compras no Zafari, em Santa Catarina, no Coque, em Goiás, talvez você goste do Costa Atacadão, no Paraná, do Mufato, em Minas Gerais, talvez vá ao EPA ou ao BH, no Maranhão, numa das lojas do Mateus, em algumas cidades do interior paulista, é o Savenhago quem lhe dá os carrinhos. E bom, no Rio de Janeiro, o aniversário do Guanabara já entrou no calendário oficial. O regional é muito forte no Brasil. Nesse Spotlight eu vou te contar como as grandes redes perderam fôlego nessa corrida, por que as regionais cavaram e consolidaram seu espaço e como a Faria Lima viu vantagem nessa tese de investimento. Normalmente, no varejo de supermercado, a margem é curta. O que o mercado chama de margem é basicamente a diferença entre o que o supermercado paga para encher a prateleira e o que ele consegue cobrar do cliente no caixa. Como essa diferença é pequena, ter tamanho costuma ajudar. Quanto maior a rede, maior o poder de barganha. Melhores as condições com os grandes fornecedores, mais fácil diluir o custo. Só que transformar isso numa operação nacional, especialmente num país continental como o Brasil, é outra história. Você precisa de vários escritórios decidindo ao mesmo tempo, logística longa e cara, tudo sincronizado com uma sede que está olhando o país. É exatamente do jeito que ela está falando. Você pegar os grandes, como Atacadão, Açaí, e o CETA também tinha, que nós abrimos 2 lojas no estado do Amazonas, você tinha centrais de compras nesse lugar, para lidar com o fornecedor regional. Então você tem a central de compras nacional, que você conversa com as grandes indústrias, como Nestlé, IP, Ambev, Coca-Cola, mas você tem muito fornecedor que é regional. E aí você tem que ter as centrais de compras regionais. Então no CETA, nós tinha um gerente de operações em Manaus, um gerente de logística e um gerente de compras que delegava para mim, que eu era o gerente comercial nacional. Então,
lá o comprador, a central de compras era outra. Tinha produtos que nós comprava pela Central São Paulo, enviava para Manaus, como Quero era comprado daqui. E tinha produtos que eles compravam lá, como, sei lá, iogurte. Iogurte você não pode comprar nacional, você compra local. E tem produto que só vende lá em Manaus, como, por exemplo, o composto do Bom, que é tipo um leite em pó Tabajara que vende mais que leite de longa-vida. Isso não tinha sentido eu comprar por aqui. Era comprado por lá. Agora, outro ponto importante. O pessoal critica o Walmart, mas o Walmart conseguiu fazer isso em todos os Estados Unidos, pô, que é muito maior que o Brasil. Mas o Walmart é do caramba o trabalho dos caras. Os caras conseguiu fazer num país mais continental ainda que o Brasil. Certo? Coloca aí, produção. Inteiro. E para sustentar essa estrutura toda, precisa de muito capital. Crescer rápido quase sempre significa tomar dívida. E dívida não é por si só um problema. Mas com juros altos e consumo que não acompanha o plano no mesmo ritmo, essa conta começa a pesar. Foi o que aconteceu com algumas das grandes. O GPA, dono do Pão de Açúcar e do Extra, já foi líder nacional. Hoje é bem menor do que foi, tirou o pé dos planos mais ambiciosos de expansão porque a dívida aperta e a operação precisa caber no caixa. O Carrefour ainda é o maior do país, mas também teve que encolher onde não fazia mais sentido. Fechou hipermercados, que são basicamente supermercados que vendem eletroeletrônicos, enxugou supermercados e concentrou energia no atacadão, que é o formato que deu mais certo. O Carrefour fez certo. Caro. Em Belo Horizonte, por exemplo, entregou 16 lojas para o DMA, um grupo regional mineiro, dono do EPA. E talvez o exemplo mais didático seja o do Walmart. A maior rede supermercadista do mundo tentou fazer o mesmo modelo funcionar aqui e não conseguiu. Entrou em 1995 e saiu em 2018. Conhecer o hábito do consumidor local, o corte da carne que gira, o produto que não pode faltar na gôndola de um estado, mas pode na outra, e até negociar com o fornecedor local, não é tão simples quando você está operando do alto. Como me disse o consultor Alberto Serrentino, esse é muitas vezes o ponto cego das gigantes. E é exatamente aí que os regionais entram com vantagem. E aí entra o outro lado da história, o dos supermercadistas que têm o jeitinho da cidade, do estado ou da região em que estão, que nasceram lá. Quando o Brasil inteiro descobriu o nome do Pedro Lourenço porque ele comprou o Cruzeiro em 2024, o pessoal de Minas Gerais só riu, porque o Pedrinho BH já era gigante faz tempo. Ele montou o Supermercados BH em 1996, ainda como uma mercearia, e foi crescendo no miudinho, loja por loja, bairro por bairro, sempre muito colado no cliente mineiro. Hoje são quase 400 lojas espalhadas por Minas Gerais muito e Espírito grande. Santo, e mais de 21 bilhões de reais de faturamento por ano. Isso coloca o BH como a quarta maior rede do país, à frente do próprio GPA. E o que explica isso? Primeiro, proximidade. Quem compra ali conhece a marca, vê a loja todo dia, recebe promoção no rádio, na TV local. Segundo, execução. Regional bom sabe abastecer, sabe montar perecível, que fim de mês precisa de oferta. E terceiro, pé no chão. Esses grupos, em geral, quase não se alavancam. Crescem com o próprio caixa ou com uma dívida curta. Não ficam tentando abrir 50 lojas de uma vez em um estado onde ninguém nunca ouviu falar deles. Eles preferem densidade, mais lojas onde eles já são fortes. E não é só o BH. Se você olhar o ranking da Abras, entre os 20 maiores faturamentos, 14 são regionais. Cada um dominando o seu pedaço do mapa. E essa lista era bem diferente há 10 anos. Olha só, hoje Carrefour e Açaí, duas redes gigantes, lideram as vendas. Mas em 2015, das 5 primeiras posições, 4 eram redes com operações em todo o Brasil. Há 10 anos eram as grandes redes que respondiam por mais de 80% das vendas. Hoje elas respondem por 30%. Os 70% restantes passaram para as mãos das redes regionais. Alguns, inclusive, já superaram esse estágio e viraram uma espécie de super-regionais. É o caso do Grupo Mateus. Para quem é do Maranhão, do Pará, do Piauí, o Mateus nunca foi uma novidade. Mas quando ele foi para a Bolsa em 2020, virou joia do Norte e do Nordeste para os analistas do Rio e de São Paulo. O que ficou evidente ali? Que dava para fazer exatamente aquilo que os regionais já faziam há décadas, crescer forte dentro de uma região
com formatos diferentes, atacarejo, supermercado, mix popular e mix melhor arrumado, com uma logística montada para o Norte e Nordeste e com uma marca muito conhecida localmente. Pausa aí, produção. Tanto que para entrar mais... O que o Mix Mateus está fazendo, cara, é o caminho. Ele não quis inventar moda de... Pegou dinheiro, os caras estão com dinheiro, cara. Os caras estão com a grana, tá com a bala. Não inventaram de vir para São Paulo, de vir para BH, de vir para o Mato Grosso. Não. Vamos... Quem já jogou War? Você joga War? Eu já joguei War. É um jogo de tabuleiro. Vamos conquistando continente a continente aqui. Vamos conquistar o continente do norte. Já conquistou o Maranhão, Piauí, aí vai para o Nordeste. Cara, e aí a logística fica mais barata, a marca fica mais consolidada. Então, na hora de você expandir, abrir mais loja, não inventa a moda de pôr a loja lá na puta que pariu. Entendeu? Não. Vai ali, ó, concentrado, porque você vai consolidando marca, economizando em marketing, economizando em logística. Entendeu? Tá certinho. Cara, o Mix Mateus, eu vejo mais futuro no Mix Mateus do que no açaí no Atacadão. Eu vejo mais futuro nesse daí. Porque não tá alavancado. Cara, o lucro, o EBITDA é maior que o dos outros dois. É uma empresa que tem dono. O Wilson Mateus ainda tem uma boa participação e é ele que comanda a empresa. Pé no chão. Cara, se falasse, Thiago, você vai comprar ações na bolsa de quem? Carrefour, que é o Atacadão, Açaí ou Mix Mateus? Eu compro do Mix Mateus. Entendeu? Porque os caras fazendo um crescimento denso, né? Denso por localização. E vão vindo, já eles vão descendo aos poucos pro país. Mas aos poucos, cara. Qual é o próximo território? Qual é o próximo? E não inventa a loucura de sair abrindo em todas as capitais, de uma hora para outra, sem conhecer o mercado, enfrentando um monte de regional sem força. Entendeu? Então tá certinho o Mix Mateus. Continua aí, produção. Rápido em Pernambuco, Alagoas e Paraíba, o próprio Mateus não tentou inventar moda, se juntou ao novo atacarejo e ficou com 51%. Ou seja, até o grande do Nordeste precisou recorrer a alguém da terra para conseguir acelerar. Esse movimento do Mateus, primeiro dominar a região, depois listar, depois usar capital para ir comprando ou se associando, mostrou uma coisa para o mercado financeiro. Opa, esse modelo regional funciona, escala e dá retorno. Quando ficou claro que os regionais seguram o consumo, conhecem melhor o cliente e não se metem em dívida longa, a Faria Lima fez o que sabe fazer, transformou isso em tese de investimento. Quem botou isso em prática sem rodeio foi a Plurix, que é uma empresa que controla diferentes operações de supermercados. A Plurix foi criada pela gestora Pátria há 4 anos, com esse objetivo mesmo, sair comprando supermercados regionais e rodar tudo num guarda-chuva só. Eles foram atrás de marcas que o público local já conhecia: Paraná Supermercados, Boa, Superpão, Avenida, Compre Mais, Empório Dom Olivo e Amigão. E que isoladas tinham limite para crescer. Juntas, com capital e negociação centralizada, ganham escala. A lógica é simples, tem muitos... Volta ali. Volta lá. Bota na tela todos aí, ó. Deixa estar todos aí, ó. Dá play. Empório Dom Olivo e Amigão. Pausa. Cara, olha o tanto de bandeira que esses caras comprou. É tudo rede boa. Boa, literalmente. Tem o Boa Supermercados ali, ó. Eu conheci um Boa quando eu visitei a loja do Marcelo Martins. Uma das lojas do Boa é de frente com a loja dele. Cara, é top. São lojas literalmente boas. Esse Dom Olivo é uma loja premium que eu tô para visitar. E o que acontece? Eles não são burros, eles não querem... Olha só que jogada do Plurix. Eles não querem fazer igual o Pão de Açúcar fez, quando o Abílio Diniz expandiu, saiu comprando uma loja extra, Pão de Açúcar, colocando a bandeira dele. Ele mantém a bandeira do regional. Puta merda, cara. Para não perder a identidade. E para não perder a marca. Caraca. Então eles compram, o Plurix compra e mantém a bandeira do regional. Tem um gato aqui, peraí. Vem cá, Pitico. Vai pra lá, meu filho. Para de fazer barulho no vídeo. Tá fazendo barulho no vídeo aqui, tá ali. Então, o que acontece? Eles mantêm a marca. Porque eles entenderam a força da marca do regional. Esse aqui, ó. Esse aqui que eu tô querendo dizer, ó. É o menorzinho, ó. É tipo um gato laranja. É um Garfield. Aqui, ó. É o gato de botas. Deixa eu pôr aí no chão. Já viram os 3, né? Tem o preto, que é o Frajola, esse e o cinzinha. E eles não trocam a marca.
Eles mantêm a marca, cara. Que top essa ideia. Que é a marca de cada regional, porque eles sabem a força do regional. E o cliente sente, tá? O cliente sente. Quando você compra uma rede boa, você não se troca a marca. A não ser que você só troca a marca quando a rede está queimada. Faliu, entrou dificuldade, é interessante você queimar a marca e falar, vimos com uma nova versão. E é isso que o Plurix fez. Olha o tanto de rede que o Pátria já comprou. Caraca! Vamos lá, continua. Isoladas tinham limite para crescer. Juntas, com capital e negociação centralizada, ganham escala. A lógica é simples, tem muito supermercado bom, bem tocado, mas que sozinho não chega no tamanho necessário para negociar com as melhores condições com fabricantes gigantes como Ambev, Unilever ou Nestlé. Nem para bancar tecnologia, e-commerce ou programa de fidelidade. A holding entra, compra, deixa o fundador dentro do negócio para preservar a inteligência local, afinal quem sabe mesmo que vende é o cara da praça, como gosta de dizer o Jorge Faisal, CEO da Plurix, e puxa para a sede em São Paulo o que dá sinergia. Caixa, negociação nacional, sistemas, CRM. Foi assim que eles colocaram de pé o programa Mais Amigo, que já tem mais de 5 milhões de cadastrados. E deu resultado rápido. A Plurix saiu de 3,5 bilhões de reais de faturamento há 2 anos para algo perto de 10 bilhões de reais agora e pulou 9 posições no ranking da Abras, chegando a 11º lugar. Tudo isso só com 4 anos de operação, lembra? No fim, o que esse movimento todo mostra é: as grandes esbarraram no custo de serem grandes num país complexo. Quem ficou perto do consumidor, falou a língua da praça e não exagerou na dívida, ganhou território. Primeiro no bairro, depois no estado e agora no portfólio dos fundos. Porque diferente de outros setores do varejo que viraram briga de meia dúzia de gigantes, no supermercado brasileiro ainda vale, e muito, o sotaque. Muito boa a matéria. E é algo que quem não é do ramo, né? Pô, ela fez uma leitura de quem não é do ramo excelente. Excelente a leitura. E aí, o que nós aprendemos com isso? Cara, você do bairro, você tem sua força. Você tem sua força. É aquilo que eu falo, é só você não errar. Mantenha os pilares que eu sempre falo, o 7P. O pilar do experiência de compra, mix perecíveis, qualidade dos perecíveis, precificação assertiva, campanha promocional, diferenciação, inovação e marketing. Mantenha esses. O cliente gosta de você. Ele gosta porque você conhece o cliente. Esse é o maior diferencial. E olha o que os caras estão fazendo. Os caras estão comprando regionais e mantendo a marca do regional, trabalhando a essência do regional. Não está inventando moda. É não inventar moda. Entendeu? E tá dando certo. E tá dando certo. Então é isso. Esse aqui foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. É nóis.